Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar. Nós já estamos, na nossa aula 19 e aí a gente vai abordar agora o módulo 3 e a seção 3.3, que vai falar aí da Guerra Civil Espanhola. Vem comigo? Vamos lá? Então vamos lá. Bom, para começar, o que foi essa Guerra Civil Espanhola, né? Muitos historiadores e analistas veem a Guerra Civil Espanhola como um ensaio, né, para a Segunda Guerra Mundial. Então, vários conflitos, várias tensões que a gente vai ver que vão se resolver lá na Segunda Guerra Mundial já são apresentados aqui na Guerra Civil Espanhola. Então, essa Guerra Civil Espanhola ela representa esse conjunto de tensões sociais, econômicas, políticas que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Isso acontece já na Guerra Civil Espanhola, ali no ano de 33, né? No início da década de 30. E a Guerra Civil Espanhola, a consequência dela é a instauração de umas mais duradouras ditaduras na Europa. A gente vai chamar esse momento, né, de franquismo, já que o líder dos vitoriosos aí na Guerra Civil Espanhola é o General Franco, tá? Então a gente vai chamar esse regime ditatorial da Espanha de franquismo. Um bem semelhante que vai acontecer na Europa também, em Portugal, o salazarismo, que também é um general do exército, Salazar, que vai, digamos assim, comandar Portugal, tá? Mas aí é mais tarde. Bom, para a gente poder entender um pouco como é que foi a Guerra Civil Espanhola, né? Quem que estava ali em guerra nesse momento? Após a Primeira Guerra Mundial, a Espanha não participou, ela ficou neutra, tem lá toda a questão da gripe espanhola e tal. E aí, com a retomada, digamos assim, de uma vida em tese normal após a Primeira Guerra Mundial, a Espanha vai passar por alguns governos, né? E ali na década de 30, você vai ter, chegando no poder, políticos mais à esquerda, digamos assim, do espectro político. Isso vai assustar um pouco alguns membros do poder da Espanha, como as Forças Armadas e até mesmo alguns monarquistas, digamos assim. E aí a Espanha vai se dividir em dois grandes grupos, vai surgir uma polarização, como a gente está agora vendo bastante, né? Os nacionalistas e os republicanos. Os nacionalistas é um grupo mais à direita, né? Eles foram apoiados por Mussolini e pelo Hitler. Como é que eles vão ser apoiados, né? Através de armamentos, de dinheiro e até mesmo de soldados, tá? Por exemplo, a Alemanha vai enviar vários tanques para a Alemanha para ajudar os nacionalistas. E o objetivo dos nacionalistas era de instaurar, então, uma ditadura para não deixar aqueles políticos de tendências mais à esquerda governar, né? Então, o objetivo era instaurar uma ditadura do seu líder. E o seu líder era, então, o General Franco, tá? E quem era a oposição a esses nacionalistas? O grupo de republicanos. Quem eram esses republicanos? Eram grupos antifascistas. Então, todos aqueles que se opunham a uma ditadura se reuniram para combater aí os nacionalistas, tá? Os republicanos eles tinham um apoio logístico financeiro de armas da União Soviética, né? E o objetivo deles era impedir a tomada do poder pelas tropas do Franco. Então você tinha aí nessa guerra aqueles que queriam derrubar o poder, né, ou pelo menos o governo de tendência de esquerda, que era os franquistas ou os nacionalistas, e você tinha a oposição a esse, digamos assim, regime ditatorial, que eram os antifascistas, etc. Deixa eu só retornar aqui um minutinho. Mas enfim, vamos continuar então. Quem que, digamos assim, como é que se organizavam, né, esses grupos antifascistas? Pessoas de todo o mundo, tá, vão ir para a França, inicialmente, para depois ir lutar na Espanha. Esse nome dessas tropas serão Brigadas Internacionais, tá? São elas que vão lutar contra o exército do Franco e, obviamente, serão derrotadas. Nessas brigadas internacionais você tinha comunistas, anarquistas e pessoas que não acreditavam que a Espanha deveria se tornar uma ditadura do Franco, tá? Então, várias pessoas de todo o mundo vão se unir na França para lutar lá na Guerra Civil Espanhola.
Tem vários filmes que falam sobre isso, mas na aula lá no Google Classroom, eu vou linkar, vou deixar um link ali de uma reportagem do Le Diplomatique Brasil, que é um jornal francês, mas que tem tiragem aqui no Brasil também. A reportagem está em português, que fala então da participação de brasileiros na Guerra Civil Espanhola. Tem várias pessoas importantes que depois vão contribuir para a vida política do Brasil, inclusive, tá? E aí vocês vão ver ali o que motivou essa galera aí para a Espanha lutar numa guerra que era simplesmente contra o fascismo, tá? Bom, uma coisa bem importante que acontece nessa Guerra Civil Espanhola, que ficou retratada nessa obra aí que vocês têm na tela agora, é exatamente a utilização de aviões no conflito. Uma coisa que ficou bem evidente na Guerra Civil Espanhola é que os nazistas emprestaram muitos aviões para as tropas nacionalistas e elas, como uma ferramenta de extermínio da oposição, vão bombardear diversas cidades e é assim que eles vão vencer a guerra. Tá? E um desses bombardeios vai ser exatamente na cidade de Guernica, que é um dos redutos aí, dos republicanos. O Pablo Picasso, né, vai ficar muito impressionado com as cenas que ele observa desse bombardeio e vai pintar esse quadro aí, que se chama exatamente Guernica, que demonstra o bombardeio da cidade. Tá? Eu pediria, tá, que vocês fossem pesquisar um pouco mais sobre essa obra, pesquisar um pouco mais sobre esse quadro e também pesquisassem cada detalhe dele. Tem vários sites que falam sobre os detalhes desse quadro. Isso está na primeira atividade de vocês, que vocês têm que fazer na apostila, é exatamente a análise do quadro Guernica. Tá? Bom, como eu já falei para vocês, né, após esses bombardeios, etc., quem vence a guerra é o Franco e ele vai instaurar na Espanha um regime ditatorial, autoritário, que vai começar a se chamar de regime franquista ou franquismo. Tá? O Franco vai auxiliar, tá? Ou pelo menos vai ajudar bastante, vai apoiar a ascensão do fascismo na Itália e também a ascensão do nazismo na Alemanha. Aí vocês vão perguntar, professor, mas a Espanha não aparece no grupo lá de países que apoiam o eixo, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio na Segunda Guerra Mundial. É verdade, porque antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Espanha retoma o seu espaço de neutralidade, assim como na Primeira Guerra Mundial. E ela acaba não apoiando nem Itália, nem Alemanha e nem Japão. A Espanha, então, não participa, né, como uma apoiadora desses regimes e da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, então pediria que vocês lessem a apostila de vocês, lessem essa parte da Guerra Civil Espanhola, fizessem resumos no caderno e também realizassem as atividades. Tá? Hoje é segunda, na quarta-feira vocês veem um vídeo de correção de atividades e na quinta nós temos o nosso encontro ao vivo, que eu tiro dúvidas e aí eu vou trazer uma questão para a gente poder discutir a Guerra Civil Espanhola. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.